manifestação de um problema que há dentro. Eu aprendi durante esse tempo, irmãos, que quando a gente pega alguém, a gente vai aconselhar alguém, a gente nunca trata o pecado pelo pecado. A gente procura saber qual é a razão daquele pecado. Por que ele está cometendo aquilo? Quando o pastor Bud era vivo e você tinha um gabinete com ele, quando você entrava no gabinete, ele te fazia duas perguntas. Está lendo a Bíblia? Está orando? Se a resposta fosse não, ele falava assim, vá ler a Bíblia, irmão, depois volte. Então, quando nós falamos de obras mortas, quando aqui no texto fala sobre obras mortas, ele não está falando necessariamente do pecado, mas de um problema que está por trás do pecado. Eu quero ler com você isso, eu quero dar alguns textos aqui. Hebreus capítulo 5, volta aí um pouquinho. Hebreus capítulo 5. Versículo 8, ele fala, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para ouvir ou lentos para atender. O que a gente tem que prestar atenção é que essa galera aqui de Hebreus era uma galera que elas eram crentes, mas por causa das perseguições, eles estavam abandonando a fé em Cristo e estavam voltando para o judaísmo, para as práticas da lei. Eles estavam deixando a revelação de Jesus, a salvação pela fé, e estavam voltando a sacrificar animais, voltando a celebrar as festas, as luas novas. Então o autor de Hebreus está escrevendo para essa galera aqui, está falando assim, ó, Deus não se agrada daquele que retrocede. É por isso que ele fala, olha, vamos nos manter firmes, porque aquele que disse que vem, virá. Ele está falando, olha, mesmo em meio à perseguição, não abre mão da sua fé em Cristo. Então, quando o autor está falando aqui de obras mortas, ele está falando de práticas da lei, da obediência à lei, do sacrifício de animais. Depois ele vai dizer, em Hebreus, ele vai dizer assim, ó, em respeito a isso que ele está falando, a respeito do sacerdócio de Cristo, da obra de Cristo, do efeito da obra de Cristo, de quem Cristo era agora depois de ressurreto, ele fala, olha, nós temos muita coisa para dizer, mas vocês não estão prontos para ouvir. Porque vocês vão ouvir e vão continuar sem entender. Por quê? Porque vocês precisam ainda das bases. Irmãos, se eu não sei o que é arrependimento de obras mortas, eu não vou entender o que é justificação. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, quando eu falo, olha, deixa eu falar uma coisa, não importa o que você faça, Deus continua te amando. E a pessoa fala assim, então quer dizer que eu posso pecar? Não, jumento, não entendeu nada. Essa pessoa não entendeu nada ainda, então não adianta eu falar para ela. Porque ela vai pensar que aquilo que eu estou falando para ela é, pode pecar que está tudo bem. Porque quando as pessoas não entendem a base do Evangelho, o leite do Evangelho, elas vão se embananar com a revelação da justificação, da graça. Então o que o autor de Hebreus está falando aqui? Olha, eu tenho muita coisa para falar, mas eu não posso dizer. Por quê? Ele fala, porque vocês se tornaram lentos para aprender ou lentos para ouvir. Embora a esta altura já devesseis ser mestres, ou seja, vocês já eram para estar ensinando a outros. Mas vocês não podem porque são meninos. Vocês precisam do leite da palavra, das coisas básicas da palavra, porque o alimento sólido é para os maduros. Qual é o alimento sólido? Justiça,
graça, identificação. Se eu não entender as bases do Evangelho, os fundamentos do Evangelho, eu não posso avançar para as coisas que são mais profundas, para a revelação perfeita de Cristo. Porque senão eu vou confundir Frei Damião com Frei de Caminhão. E isso me preocupa muito, irmãos. Porque eu vejo pessoas, não, eu quero mergulhar em Cristo, mas não sabe nem o que é fé. Não sabe o que é fé, o que é fé, não sabe aonde tem que estar a fé. Não sabe sobre o juízo eterno e quer saber sobre escatologia. Não, eu quero saber quem são as duas testemunhas, mas não sabe sobre o juízo eterno, não sabe sobre a ressurreição. Então você não está apto a saber quem são as duas testemunhas. Então a ideia de fazer essa série é mesmo fundamentar algumas coisas, para que você não fique perdido lá na frente. E é bom mesmo, irmãos, nós de vez em quando voltarmos para esses fundamentos. Então ele fala aqui que ele não pode falar algumas coisas, porque eles não podem ouvir. Tem pessoas que me fazem perguntas e o que tu acha? Eu digo, depende. Porque eu posso falar algo que a pessoa pode ficar escandalizada. Por quê? Não sabe os fundamentos, ainda é menino. Então, até para você tirar dúvidas, você tem que ser maduro. E esses fundamentos, irmãos, só se aprende pela palavra. Lendo e ouvindo. Não é ouvindo qualquer um, não, irmãos. Cuidado. Eu escutei, eu chorei tudo, é de Deus. Não, pode ser do diabo. Porque, olha, não, cara, preste atenção nisso. O que você escuta pode destruir a tua caminhada. Pode levar você para um caminho que você nunca queria ir. E muitas vezes isso me preocupa. Eu já peguei, irmãos, em grupos de crentes, mensagens. O cara botou lá, em grupo de crente, botou lá um vídeo. E botou assim, glória a Deus. Eu fui ver o vídeo. Ensinamento espírita. Mas a pessoa não, falou de Deus, é de Deus. Mas é porque falta esse fundamento. E é esse que eu acho que é um grande problema da nossa geração. Falta de fundamento. A gente não sabe onde estamos firmados, nós não conhecemos aquilo que é básico, e qualquer adversidade me tira do eixo. Eu fico preocupado, eu vou examinar, quero estar o pau da barraca. Não quero ser mais crente, não quero ir para a igreja. Mas o que isso revela? Que você não está fundamentado na coisa certa. Porque quando você está fundamentado, irmãos, pode dar o que der. Morrer é lucro. Pode dar o que der, eu não vou sair daquilo que eu sei que é verdade. Então o que ele fala aqui, ele fala que essas doutrinas, agora eu vou ler com você todo, para você entender qual a gravidade disso aqui. Presta atenção. Porque, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos. Faremos o quê? Que está falando, olha, a gente quer fazer isso, só se Deus deixar. Ele fala, vocês são meninos, e a gente precisa de novo falar tudo aquilo que é básico do Evangelho. Mas vamos fazer isso se Deus permitir. Por quê? Por quê? Porque aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento. Por que ele falou que se Deus permitir? Se Deus permitir, a gente faz isso. Porque eles não sabiam se aquela galera que caiu poderia retornar. Agora, olha o que é absurdo. Eu sempre achei, irmãos,
que essa galera aqui que foi iluminada, que provou do dom celestial, blá, 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 eram pessoas bem maduras, pessoas que sabiam já demais, mas não, eram pessoas que faltaram fundamento. Ele fala, eu quero ensinar de novo, mas eu não sei se vai ser possível, porque dessa galera aí, alguns podem ter sido que caíram e não queiram mais voltar, e eu não quero perder tempo. Veja, uma galera que sabia os poderes do mundo vindouro, que experimentaram o dom de Deus, mas que não tinha os fundamentos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Viver do poder, irmãos, não é garantia de fundamento nenhum. E olha que eu amo esse negócio de poder de mover. Mas eu não estou fundamentado no mover, eu não estou fundamentado no poder, eu não estou fundamentado na profecia, eu estou fundamentado na revelação de Cristo. Nos princípios de Cristo. Porque são esses princípios que vai fazer eu não titubear. Mas Paulo disse, eu não sei se vai ser possível, só se Deus permitir, porque pode ter uma galera aí que ultrajaram o Espírito, pisaram no sangue de Cristo e talvez não dê tempo para voltar mais. Então é importante nós sabermos os fundamentos, aquilo que é básico do Evangelho, porque se eu não sei o que é básico, irmãos, biblicamente eu não estou autorizado para entender coisas mais profundas a respeito da palavra da justiça. Ou você vai entrar na palavra da justiça e vai começar a querer pregar que agora você pode pecar, que agora pode homem com homem, mulher com mulher, Deus ama todo mundo mesmo. O que é isso? Falta de fundamentos. Nunca reproduza, irmãos, uma fala que você ouviu sem você conhecer a fundo aquilo. Então, quando ele está falando sobre arrependimento de obras mortas, ele não está falando exclusivamente sobre pecado, mas algo que antecede ao pecado. Então, eu quero dar uma definição para você assim, bem bíblica, dentro do contexto. E obras mortas são atitudes baseadas na lei com o objetivo de justificar-se diante de Deus. Diga, obras mortas são atitudes baseadas na lei com a tentativa de se justificar diante de Deus. Isso são obras mortas dentro do contexto. Ou seja, eles queriam ser salvos, mas eles não queriam mais por Cristo. Eles não, pode deixar que eu dou o meu jeito, Deus. Deixa Cristo de lado, eu vou me virar aqui para ser salvo. E o autor de Hebreus fala assim, não, cara, não faz isso. Você tem que viver pela fé. Aí depois ele vai ensinar sobre a fé. Ele vai dar um exemplo do que é viver pela fé. Ele vai mostrar, muitos sofreram. Muitos foram os mortos, mas foram salvos por causa da fé e não das obras. Mas trazendo uma aplicação para hoje, eu quero te dar aqui algumas definições. Minhas, aleluia, oh glória. Que Jesus me deu, ó. Os caras aí já iam legalista, né? Legal. Vamos lá. Primeira, obras mortas são atitudes ou ações que não expressam efeito algum diante de Deus. Diga, obras mortas são ações que não expressam efeito algum diante de Deus. Eu estou fazendo, e Deus me rejeitando. É como alguém que passou todo dia fazendo, vou fazer um bolo de cereja para Deus. Aí vai lá, faz, Gília, né? Aí vai lá, faz o curso. Mestre Cuca, é chefe de bolo. Aí vai lá, faz o curso, compra os bagulho tudinho, pega a receita, bate lá. Deus, eu fiz um bolo para você de cereja. Ai Deus, eu não gosto de bolo e nem de cereja. Isso são obras mortas. É você fazendo algo para Deus que Deus não mandou você fazer. Ou fazendo para Deus de maneira errada. Já viu aquelas pessoas, olha, 10 anos que eu sou crente.
nunca ganhei nada de Deus. E esse desgraçado novo convertido chegou hoje. Olha o tanto de bênção. Obras mortas. Por quê? As obras mortas não expressam nenhum efeito diante de Deus. Para com Deus é mesmo que zero. É melhor que você não faça, do que você faça algo que Ele não mandou você fazer, ou da maneira que Ele não quer que você faça. O segundo conceito de obras mortas fala: obras mortas são obras que não expressam a vida contida em Cristo. Diga, obras mortas são obras que não expressam a vida de Cristo. Não tem Cristo naquilo. A pessoa faz com raiva, chateada, zangada. Faz do jeito que quer, sem compromisso. Você olha, Jesus não está indo nesse negócio. Mas quando você faz, querido, obras onde você expressa a vida de Cristo, você está fazendo algo que tem efeito diante de Deus. Lá na frente a gente vai entender sobre essa vida que é expressa. Obras mortas são atitudes de origem do pensamento e esforço humano. Diga, obras mortas é ideia de homens. Então as obras mortas são fundamentadas apenas na ideia de homens e apenas no esforço carnal e humano. É o homem fazendo na força do braço aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Meu Deus, e se fosse na Assembleia, estava todo mundo aqui pulando já. O problema muitas vezes da igreja é que os homens têm a ideia do que é fazer a igreja. E fazem aquilo da igreja na sua própria ideia. E aquilo se torna obra morta, porque aquele resultado ali é meramente humano e carnal. Não tem nada divino ali. Não há uma expressão de vida. Porque obras mortas são exclusivamente de origem, de pensamentos humanos, daquilo que eu acho que é certa igreja, daquilo que o coaching me ensinou, de como é ser feita igreja. Exclusivo isso. E a outra e última definição: obras mortas são atitude ou ações que não estão fundamentadas na obra de Cristo. Diga, obras mortas. Vamos se animar, para você não cair igual o pessoal que está lá iluminado e não poder voltar mais. Obras mortas são ações ou atitudes que não estão fundamentadas na obra de Cristo. Como é que eu sei que aquilo que eu estou fazendo é obra morta ou não? Pergunta para você: qual é a parte de Cristo nisso? Como é que Cristo está sendo glorificado nesse negócio que eu estou fazendo? Para quem vai a glória? De quem é o resultado? Quem vai ser assinado a obra-prima lá? Se for sua, esquece, mano. Bagulho errado. Vai dar B.O. Pastor Bud, certa vez, estava lá sentado na cadeira, olhando assim para o ministério. E Guto chegou com Silvia, a Silvia contando isso. Eles ficaram lá sentados. E o pastor Bud lá na sua cadeirinha, olhou para Guto e fez: Guto, olha só o que Deus fez, cara. Cara não, né? Que ele não sabia falar, cara. Mas ele falou assim: olha o que Deus fez. Veja, o cara que começou, mas que ele reconheceu, essa obra, quem fez foi Deus. Sem Deus, ela não aconteceria. Eu fico preocupado, irmãos, com pessoas que elas se acham tanto, que ela fala assim para Deus: Deus, se não fosse eu, quem seria o Senhor? Se não fosse eu fazendo, o que seria do teu reino? Certamente, irmão, isso é obra morta. Porque são obras que não estão fundamentadas na obra de Cristo. Abre lá comigo em João capítulo 6.
Neide, e o pecado. A gente chega já, tenha calma. João, capítulo 6, verso 28. 27, 26, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, como é que você chegou aqui tão rápido? E Jesus respondeu: na verdade, é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram... Estou falando assim, vocês estão me procurando, não é por causa dos milagres, é porque vocês são mortos à fome. É porque você quer encher o bucho. Sabe, irmãos, isso para nós hoje é... Vocês estão vindo para cá, não é por causa da minha presença, não é por causa dos sinais, não é por causa da palavra, é por causa do carro novo que vocês querem, da casa nova, do trabalho. Qual é a tua motivação, irmãos, de servir ao Senhor? É o Senhor? Ou é aquilo que Ele pode te dar, seu morto à fome? Diz o Espírito do amor. Mas isso é muito preocupante, irmão. Sabe por quê? Porque você vê irmão na igreja, afogueado, palavra, arrumou emprego. Cadê o irmão? O morto à fome. Só queria a igreja por causa do emprego. Conseguiu um emprego, problema da igreja, vocês viram para ir. Então o coração está envolvido só pelo pão que o Senhor pode me dar, e não pelo Senhor, e sim. Deus nos livre desse tipo de gente, e não seja um. Queira o Senhor pelo Senhor, com pão ou sem pão, com emprego ou sem emprego, fique com o Senhor. E aí ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, não viva, não se forme, não se esforce pelo pedaço de pão. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Ou seja, não seja motivado pelo pedaço de pão carnal, seja motivado pelo pão espiritual. Queira comer desse pão espiritual, irmão. Aí ele fala: Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então eles perguntaram, porque falaram de trabalho, trabalhar para ter o pão natural. O que eles pensaram? Tá, tem esse pão espiritual aí. O que é que a gente tem que fazer então, para ter esse pão espiritual? Aí eles perguntaram: mestre, o que precisamos para fazer a obra de Deus? Para que a gente possa ter esse pão. Entende a pergunta? O que eu tenho que fazer, Deus, para você? O que eu tenho que fazer? Eu quero fazer. O que eu tenho que fazer para ter essa recompensa? O que eu tenho que fazer para ter casa na praia? O que eu tenho que fazer para passar nesse curso? O que eu tenho que fazer? Quero fazer a obra, aleluia. A resposta de Jesus: vocês querem fazer a obra? Versículo 29. A obra de Deus é essa. Qual a obra de Deus? Crer. Olha, cara, que interessante. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou. Quer fazer a obra de Deus? Quero. Crê em Jesus. É um grande passo, é um bom passo. É por isso que tem gente que desce para cá e eu não coloco para servir em canto nenhum. Eu deixo ele comer, para ele começar a fazer a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Crer naquele que Ele enviou. O problema muitas vezes é que a religião pega o cara. Gil chegou. Gil, sabe fazer o quê? Eu sei. Assim, eu gosto de evangelizar. Pescador de homens. Aí Gil, novo convertido, no outro domingo está liderando o grupo de evangelistas da igreja. Aí a igreja, a religião, roubou dele o quê?
a obra de Deus, que é o quê? Crer naquele que Ele enviou. Então, querido, a obra de Deus não começa fazendo, começa crendo. A obra de Deus não se trata de fazer, mas se trata de conhecer primeiro. Primeiro eu conheço, depois eu faço. E se eu faço sem conhecer, você é um religioso. Porque você vai ter um relacionamento com Deus, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode te dar. Está aqui? Uma vez eu perguntei aqui ao irmão da igreja. Digo, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou estudando, eu quero te fazer uma pergunta. Faz anos atrás, tá? No tempo eu não era tão maduro assim, não. Aí eu disse assim, irmão, como era no Antigo Testamento para o homem ser abençoado? Aí ele fala, tem que obedecer. Você obedecia a Deus, aí você era abençoado. Aí eu disse, e na Nova Aliança? Boa pergunta. Aí eu, diga. Não, se você quer ser abençoado na Nova Aliança, tem que obedecer. Aí eu digo, o que foi que mudou então? Ele eu tenho que pensar nisso. Eu digo, vai pensar, meu irmão. Porque você vê que às vezes nós estamos dentro da Nova Aliança, mas com a mentalidade judaica ainda. Porque ainda nós queremos. Eu quero uma bênção de Deus. O que eu tenho que fazer para ter essa bênção? A resposta, crer naquele que Ele enviou. Porque eu não sou abençoado hoje, porque eu obedeço a Deus, cara. Porque na minha mente, eu só posso ser abençoado se eu obedecer a Deus, eu não tenho uma mentalidade de filho. Eu tenho uma mentalidade de escravo, servo. Porque o filho, ele já é abençoado. O filho, ele não faz nada para Deus para ser abençoado. Ele faz porque ele já é abençoado. A obediência dele não é a raiz, é o fruto. Então eu obedeço a Deus porque eu sou filho, cara. Ó, Levi. Eu digo a Levi, filho, faz carinho no papai. Mas ele só está fazendo porque eu estou mandando. Aí ele vai e faz. Aí olha para os outros assim, né? Beleza. Mas tem horas, cara, que ele chega do nada. E ele faz carinho em mim. E eu me sinto diferente naquele momento. Porque é algo espontâneo. Do mesmo jeito é com Deus. Quando você obedece a Deus porque Ele vai te dar algo, você está tratando Deus como seu chefe. Mas quando você espontaneamente, você desperta em Deus o caráter de pai na sua vida. Então quando você, Senhor, vou fazer um jejum aqui. Para quê? Para nada. Eu quero fazer porque eu quero fazer. Eu quero experimentar mais desse relacionamento com o Senhor. Senhor, eu não estou indo para a igreja para ser abençoado. Eu estou indo porque eu sou abençoado. Eu não oferto porque eu quero uma bênção. Eu oferto porque eu sou abençoado, cara. Porque o meu relacionamento com Deus não depende daquilo que Ele faz por mim, mas depende daquilo que Ele já fez por mim, cara. Porque a maior coisa que Ele já fez por você é mais que suficiente. A coisa que você mais precisava não era de coisas. Não era de carro, não era de emprego, não era de essas coisas aí que o mundo oferece. A coisa mais importante que você precisava era de um cordeiro e Ele te deu. E te deu morto. Então, obras mortas é tudo aquilo que eu faço para impressionar Deus e querer algo com esse resultado. Ei, Deus, me abençoa porque eu fui para o culto domingo. Ei, Deus, se move porque eu orei. Deus, se move porque eu li a Bíblia. Deus me usa porque eu fiquei uma semana de consagração. Deus me leva para lá porque eu fiz isso, aquilo. Não é sobre isso, mano. Não é, cara. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade.
de que nada, irmãos, que eu faço para Deus vai ser maior do que Cristo fez por mim. O que Cristo já fez é suficiente. Por que eu faço? Por que eu prego a palavra? Por que eu toco? Se a resposta não for para agradar ao Senhor, é pensamento mundano. Como diz Paulo, demoníaca e terrena. Então ele fala, vocês querem fazer a obra de Deus? A obra de Deus é, creia naquele que Ele enviou. Você crê nele, já é suficiente. Já está fazendo a obra. A obra de Deus foi enviar a Jesus. E a nossa obra é crer nele. A obra de Cristo foi nos tornar abençoados. E a minha obra é receber isso. É por isso que o religioso pira. Porque o religioso, ele quer criar meios para que condicione a bênção a uma atitude dele. Mas não é assim que funciona, irmãos. Eu não consigo conquistar uma bênção. Você também não consegue conquistar uma bênção de Deus. Porque você já é abençoado. Como é que você vai querer aquilo que você já tem? Como é que você vai conquistar aquilo que já é seu? Vamos supor, João tem um carro. Vamos supor que o carro é de João. Ele já comprou aquele carro. O Uno, né, João? Porque o outro teu pai não deixa. Nem para dar exemplo, ele falou comigo. Ele já pagou por aquilo. Aí tu encontra João no meio da rua. E aí, João, como é que tá? Rapaz, estou juntando ele para comprar um carro. Qual? O meu. Mas já está pago? Tá, mas assim, mas eu quero comprar de novo. Mas já é teu, cara, já pagou. Não, mas eu quero pagar. É o cara, a pessoa que recebe um presente, deu um presente para Gil. Deu um presente para Gil, né? Gil, é brincadeira, viu? Gil, não vai pegar não. Vou mudar de pessoa. Vai querer para tu? Não, né? Só pra... Aí deu para Gabi. Gabi, o presente é seu. Aí ela fala, não, rapaz, não mereço não. Cara, é seu. Quanto foi? Não interessa, é seu. Não, mas assim, eu quero pagar. Não, é seu. Do mesmo jeito, irmãos, às vezes é com Deus. Deus está aqui para nos dar a bênção. Aí tu fala assim, não, eu tenho que ir mais para a igreja. Não, eu tenho que orar mais. Não, Deus, pega, abençoado é teu. Não mereço, não. Diga, eu não posso conquistar aquilo que Cristo conquistou para mim. Porque já é seu, mano. Então, obra morta, o que é obra morta? É eu tentar fazer algo para conquistar aquilo que Cristo já conquistou para mim. Então, quando ele fala assim, ó, no versículo 32 fala, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. O que ele falou? Meu amigo, me dê logo esse pão, a gente tem muita sede, a gente tem muita fome. Aí ele fala, eu sou o pão da vida. Essa declaração de que eu tenho fome, eu quero esse pão, eu quero fazer um paralelo aqui na parte espiritual da coisa. Veja, todo judeu tinha uma fome e uma sede. Alguém sabe qual era essa? Era de ser justo diante de Deus. Essa era a sede de todo judeu. É, através da lei, ser alguém aceitável diante de Deus. Então eles tinham sede da justificação através das obras. Então eles faziam, obedeciam às leis, faziam sacrifício, participavam de festa, faziam tudo direitinho. Mas Paulo diz, irmãos, que pelas obras da lei, ninguém jamais será justificado.
Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então não adianta, o que Paulo falou assim? Não adianta obedecer a lei, porque não vai ter resultado lá na frente. Mas através de Cristo, irmãos, Cristo sem obras, Ele nos pega e nos leva para esse lugar de aceito por Deus, de ser justificado por Deus. O que foi que eu fiz? Nada! Você não é justificado pelo aquilo que você faz, querido. Tudo aquilo que você é em Cristo é por causa dele, é pela fé. Efésios capítulo 2, abre comigo. Aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem, esse negócio aí. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos, como outra hora éramos por natureza filhos da ira. O que Paulo está falando aqui? A gente não tinha condição de se salvar, não. A gente era filho da ira. O que é filho da ira? Filho da ira é uma palavra mais doce para chamar filho do diabo. Diga, eu era filho do diabo. Então você não podia se salvar. Mas Neide, olha, eu rezava o Pai Nosso todo dia com a minha avó, cara. Eu dava esmola. Olha, eu ajudei tanta velhinha, mas por dentro você não prestava. Sabia que você não prestava? Por dentro. Não valia nada. Então, Paulo falando aqui, nesses 2 versículos, Paulo está falando, a gente não tinha condição de se salvar, meu irmão. Íamos todos pretinhos para o inferno de mão dadas. Aí ele fala, todavia Deus, ou seja, apesar dessa condição desgraçada, de atolado em pecado, sendo filho do diabo, gostando de pecar, ele fala, todavia Deus. O que é isso? Deus não considerou essas coisas. Apesar de você, Deus fez algo com você. Apesar da sua vida desgraçada, atolada em pecado, Deus fez algo por você. Porque Ele sabia que a gente não tinha condição. Ele sabia que a gente não tinha condição de obedecer a lei nenhuma. Porque eu podia ser bonzinho por fora, mas era mal por dentro. E o problema não era aquilo exterior, mas era o que estava dentro. O que me condenava não era o exterior. O que me condenava era a natureza de pecado. E eu não podia mudar essa natureza, cara. Podia fazer 3 vezes terapia. Não mudava. Aí ele fala, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são o quê? Salvos. O que é pela graça são salvos? Vocês não merecem, desgraçado, mas vocês foram salvos. Vocês mereciam o inferno, mas Deus, que é misericordioso, lhe salvou porque Ele quis, e não porque você quis. Eu não sou salvo porque eu quero, irmãos. Sou salvo porque Deus quis primeiro. Porque se eu quisesse Deus não adiantava. Aí ele fala, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza, meu irmão, a incomparável riqueza da sua graça. O que foi que Deus fez contigo? Tu não valia nada. Tu só prestava para dar trabalho para tua mãe e teu pai. Só para isso tu prestava. Aí o que foi que Deus fez? Deus te salvou. Te deu vida. Para que através de você Ele fosse glorificado. Amém. Ou seja, Deus quer se mostrar com você.
Deus te escolheu, que as pessoas olhem para você e falem assim, rapaz, glória a Deus. Através da obra dele em você, para ele ser glorificado. É isso que ele fala. Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça. Mas como é que ele vai mostrar a incomparável riqueza da sua graça? Através de mim, de você. É a maneira que ele tem de se amostrar. Tá, isso é muito pesado, mas vamos continuar. Demonstrando a sua bondade para conosco em Cristo, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Aí ele fala, e isto não vem de vós, isto o quê? A salvação, a graça e a fé. É um dom de quem? De Deus. Não vem nada teu. Tu foi salvo pela graça, que é um favor imerecido. Aí Deus te deu fé para crer nele, porque nem para crer a gente prestava. Para a gente crer foi necessário o Espírito Santo nos convencer. Porque, irmãos, a salvação é a obra exclusiva de Cristo. Qual é a minha resposta? Qual é a minha obra nesse negócio? Aceito. Olha que decisão difícil de tomar. Já entendi, Senhor. Estou condenado para o inferno para morar com o diabo um bocado de tempo. Aí a outra opção é morar contigo. Oh, que decisão difícil de tomar. É uma decisão fácil, não é isso? Mas até para isso a gente precisa do Espírito Santo. Rapaz, marca B, homem. Marca B, que é melhor para a gente. Para mim, para você, para Deus, todo mundo. Então, querido, não há nada que eu possa fazer para conquistar algo de Deus, irmãos. Então, tudo aquilo que eu faço para Deus, para ter algo dele, são obras mortas, que não têm efeito nenhum. Porque a obra que tem efeito é a de Cristo. E tudo que eu venha fazer para Deus tem que ser segundo quem? Segundo Cristo. Aí ele vai dizer aqui no finalzinho, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o quê? Boas obras, não obras mortas. Não querer conquistar aquilo que já conquistamos, não querer se amostrar diante de Deus para ter algo que Ele já nos deu em Cristo, mas para a manifestação de Cristo Jesus. Então Ele nos criou para boas obras, Ele vai dizer que Ele preparou de antemão. Peraí, eu vou fazer algo que Ele já fez. Irmão, pensa que Deus, que coisa é essa? Como tu é zero participação nisso, tu não tem glória nenhuma nisso, presta atenção. Tu não tem condição de ser salvo, aí Deus foi e te salvou. Tu não tem condição de crer, aí Ele foi e mandou teu espírito, o espírito dele, para te convencer. Senhor, e agora, tenho que fé? Aí Ele te deu fé. Beleza? Aí tu está salvo, aí Ele fala, ó, agora eu quero que você faça algo que eu já fiz. Aí tu, beleza, que você chama de propósito. Aí, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Aí Ele vai e te unge para te capacitar uma obra que Ele já fez. Ele te dá uma obra feita e te capacita para fazer isso. Você não tem participação nisso, irmãos. É tudo sobre Cristo. É Cristo que te salvou, é Cristo que te chamou, é Cristo que dá um propósito, é Cristo que te unge para esse propósito, e é Cristo que vai chegar lá no final. Que coisa de doida é essa, mano? Mas se não fosse eu, Deus não podia fazer. Cala a boca, religioso miserável, fedorento. Então veja, quando ele fala de obras mortas, você entende agora que ele está falando somente de pecado, mas está falando sobre uma consciência de que eu não posso comprar nada de Deus mais. Que não há nada que eu possa fazer para ter algo de Deus, porque Ele já me deu.
santo aqui? Eita bexiga. Já sobre santidade aí, viu, Johnny? Próxima série. Agora, por que você é santo? Por causa de Cristo. Porque se fosse por você ainda, você era um pecador, desgraçado. Então entenda isso, irmãos. Entende isso, pelo amor de Jesus Cristo. Para falar que, olha, pai, agora eu faço o que eu quero. Calma. Não há nada que eu possa fazer, irmãos, para ser mais santo do que eu sou hoje. Porque eu já sou santo. Porque se a obra de Cristo não é suficiente para me santificar, o que será? Não, Neitz. Sabe o que vai ser? Eu tenho em casa uma tabela. Tabela de quê? Tabela de não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Parabéns, legalista. Que mentalidade de achar que uma tabela pode me santificar. Não, você não vai ser mais santo do que você já é hoje. Porque você é santo por causa de Cristo. Entenda, santificação não é um processo para você se tornar santo. Santificação é um processo para manifestar a sua santidade. A santificação não é um processo para ser, mas para manifestar. Sabe o que eu descobri, irmão, um dia desse? Que a vida cristã nada mais é do que Jesus tentando viver em você. Ele está tentando. Aí tu, não, senhor, só uma pornografiazinha aqui. Ele disse, não, cara, pelo amor de Deus. Homem. A vida cristã nada mais é do que Jesus tentando viver em você. Por que se tentando? Porque até lá a gente tem que renovar a nossa mente. O que é renovação de mente? Jesus, pode viver em mim. Porque se ele conseguir mudar a sua mente, ele muda as suas atitudes. Mas não adianta, irmãos. Você pode pegar com uma pessoa, fala assim, rapaz, Renan, cara, eu já falei pra tu, mano. Esse negócio de pornografia, cara, não dá certo não, mano. É só um exemplo, tá, Renan? Pelo amor de Deus, me entenda. Aí, Renan, cara, o que eu tenho que fazer? Anota aí, Renan. Pega um caderninho, vai anotar. Não entre de madrugada na internet para ver site pornô. Anotou? Não curta foto de mulher no Instagram que usa biquíni apertado. Anotou, Renan? Anotou. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça. Coisa que ele não soubesse já. Quem aqui não sabe o que é pecado ver filme pornô, irmão? Todo mundo sabe. Mas por que tem gente que faz? Porque não mudou aonde? Cabeção. O cabeção é de Jesus, mas o corpo é do diabo. Aí eu digo para Renan, beleza, Renan? Beleza, Renan. Agora vou vencer. Quando chega segunda-feira, Neide, queria conversar contigo. Caiu, né, Renan? Foi, cara. Anota aí, Renan, lista versão 2, vai. Não pode ver. Isso era, a lei era assim, cara. Mas o que foi que Jesus fez? Renan, mano, entenda quem tu é, cara. Ei, você é uma nova criatura. Cristo habita em você agora. Foi isso que Paulo fez para a galera lá que estava pecando. O que Paulo fez? Você não sabe que é templo do Espírito Santo, não? E que o seu corpo não é mais de você? Eu aprendi isso, que a melhor forma de transformar as pessoas não é cuidar, tratar as atitudes, é tratar a mente. É trazer para ela quem ela é. Porque uma vez que ela entende que é livre, acabou, meu amigo. Vai dizer a Gabi que ela não pode falar, que ela é tímida? Mudou na mente, mano, mudou a atitude. Quando ela entendeu, cara, eu preciso alcançar as pessoas. Ela foi e falou aqui. Porque se mudar aqui, muda aqui, mano. E, meu Deus, alguém sabe uma oração que atrasa o tempo? Então, não sobe não, que eu vou demorar um pouquinho. Hebreus capítulo 4,
Tu sobe já, Renan. Peraí, homem, senão vai dar clima de finalizar. Hebreus 4:1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada por fé, por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos aonde? No descanso. Diga eu, pela minha fé, entro no descanso. Descanso de quê, irmãos? Versículo 9, 10, que fala assim: pois todo aquele que entrou no descanso de Deus, também descansa das suas obras.
Senhor.